hoje o que o mundo mais precisa, gente, é de sentido para essa vida, sabe? Hoje o que as pessoas mais querem, o que elas mais anseiam é por ter as suas vidas impactadas. E isso é legítimo. Por que muitos procuram fama? Né? Porque querem fluir, querem crescer, né? Querem aparecer? Sim. Agora, nós não vamos aqui julgar os corações, porque só Deus vai julgar os corações, tá? A questão que eu quero trazer com você aqui, e é isso que está queimando no meu coração, por que a gente precisa fazer o que a gente tem que fazer? Por que a gente precisa entrar na frequência do Espírito Santo? Por que a gente precisa aprender a ouvir os céus e parar de mimimi nessa terra? Por quê, gente? Né? Eu quero que vocês pensem aí, ó, vocês que estão me ouvindo aí agora. Por que a gente precisa tanto de um movimento diferente? Por que a gente precisa tanto desses impactos nas nossas vidas? Porque é algo tremendo, né? Por exemplo, quando algo bom acontece, o nosso coração jubila, né? A gente fica ali extasiado, não é verdade? Quando acontece coisas difíceis, conflitos, isso também nos mexe emocionalmente. Né? Então isso mostra para nós o quanto nós somos seres humanos e o quanto a nossa alma está muito intrínseca na nossa vida, os nossos sentimentos, a nossa vontade, a nossa mente. Isso tudo faz parte da alma do homem. Só que o que o mundo está ansiando e muitos se encontram perdidos? Eles querem viver em qualquer frequência, eles querem viver uma vida louca, eles querem fazer coisas que vêm na telha deles, eu vou colocar dessa forma, e eles pensam que isso vai trazer o boom. O boom que eles almejam, né? Aquele uau, é isso, aquele impacto. Só que o que eu e você precisamos entender é que existem águas mais profundas, existem coisas mais sólidas, existe um lugar, gente, do sobrenatural que a gente precisa acessar. Então, quando a gente fica limitado só à rasura, por exemplo, dos desejos da nossa carne, das vontades, por exemplo, de ser uma pessoa famosa, de ser uma pessoa poderosa nessa terra. Quando a nossa alma, quando a nossa mente se limita a só isso, você segura a onda aí, gente. Quando a nossa alma, a nossa mente fica condicionada só a essas coisas da terra, a gente deixa de desfrutar coisas poderosas. Então, quanto mais eu desbloqueio coisas na minha vida, na minha alma, quanto mais eu identifico raízes ruins, quanto mais eu acesso um lugar de governo, de vida no espírito, de autodisciplina, de uma frequência diferente dessa do que a gente está habituado a viver, eu vou dizer o que acontece. A gente vive o que viveu Filipe. Filipe era um jovem que entregou a sua vida para Jesus, teve ali realmente o seu impacto, né, conhecendo o Senhor. E num dado momento, gente, no livro de Atos, ele sai de um lugar para ensinar outra pessoa. Ele sai de uma situação ali onde ele está, num lugar onde ele está presente. O Espírito Santo de Deus conduz a vida dele. E nesse processo, nessa ida, nessa caminhada, ele vai ensinar o eunuco a respeito do Messias. E ele ouve, né? Porque o Espírito Santo fala, viu? As coisas sobrenaturais, elas se manifestam. E o Espírito Santo fala com aquele homem. O Espírito Santo diz, chega mais junto da carruagem. E quando Filipe chega bem perto, ele ouve o eunuco lendo Isaías. E Filipe faz uma pergunta para aquele eunuco se ele sabia do que se tratava aquilo. E aquele eunuco diz, como que eu vou saber se não há quem pregue, se não há quem ensine, se não há quem manifeste, se não há ninguém que está fazendo nada, que não está fazendo alguma coisa nessa terra, como que eu vou saber quem que é?
E Filipe entra ali naquela carruagem e começa a explicar, e começa a transbordar, e começa a compartilhar com aquele homem do que se tratava Isaías, do que se tratava aquele texto que ele estava lendo. E de repente, né, como um vento impetuoso, aquele eunuco, ele entra num nível de entendimento poderoso, ao ponto dele dizer para Filipe: o que me impede de ser batizado? Nada, né? E eles logo pararam a carruagem, desceram, e Filipe batizou aquele eunuco, e pum! De repente, o Espírito Santo tomou Filipe. E é sobre isso que eu quero falar. Nós precisamos acessar lugares maiores. Nós precisamos realmente ter uma vida destravada. Nós precisamos realmente descobrir qual o nosso propósito e a nossa missão de vida, sabe por quê? Porque isso vai nos transladar. O que é isso, Lúcia? Isso vai nos fazer mudar de um lugar para o outro. Por quê? Porque o próprio Deus não mudou, gente. Quem mudou foram as pessoas, quem mudou fomos nós. Deus não mudou, ele é o mesmo. O mesmo Espírito que estava sobre Filipe, guiando e conduzindo a vida dele, é o mesmo Espírito que está sobre a vida daqueles que creem em Jesus, sobre a vida daqueles que confessaram a Jesus, sobre a vida daqueles que estão à mercê do Espírito Santo. Então, existe um lugar poderoso que eu e você podemos acessar, mas não é na nossa força, entende? Filipe simplesmente obedeceu. Filipe simplesmente seguiu o vento do Espírito. Filipe simplesmente concordou em seguir ao Senhor, em servir ao Senhor. E o que aconteceu? Aconteceu que ele foi transladado. Aconteceu que depois dele ter feito o que precisava fazer na vida daquele eunuco, ele apareceu em outro lugar. Gente, a ciência já prova essa questão aí, ó, da viagem, né? Vamos colocar assim. A ciência, ela já dá provas de que isso pode sim acontecer. Presta atenção nisso. As coisas do reino, elas estão latentes, elas são verdadeiras. E eu e você precisamos acessar esses lugares poderosos. Esse lugar aonde você está aqui e de repente está ali, aonde eu estou aqui, de repente estou ali. Por quê? Porque nós somos movidos e guiados pelo Espírito do Deus vivo. Porque nós não somos qualquer um nessa terra. Nós precisamos destravar as coisas da nossa vida. Nós precisamos ser pessoas totalmente desbloqueadas. O que é desbloqueada, Lúcia? Pessoas livres, pessoas que não carregam mazelas, que não carregam reservas, que não carregam mágoas, que não carregam sentimentos ruins, pessoas verdadeiramente livres. Para quê? Para que a gente entre nesse processo com o Espírito Santo, para que a gente viva uma vida em concordância com Ele, para que a gente acesse os lugares que já existe, já está disponível. Eu já tive várias experiências com Deus, assim, experiências poderosas, experiências realmente assim, misteriosas, vamos colocar dessa forma, né? Experiências que, se eu compartilhar assim a fundo com as pessoas, elas vão achar assim: que é isso? A Lúcia tá doida. Não, gente, existe o acesso. Nós precisamos entrar nesses lugares. A gente precisa aprender a ouvir a voz do Espírito. A gente precisa aprender a ser guiados e movidos por essa verdade. Eu não fico aqui brincando com vocês, não. Tudo que eu trago, tudo que eu compartilho aqui são de coisas poderosas e valiosas, não para minha glória, não. Mas aquilo que tem sido derramado no meu coração é o que eu quero compartilhar. Então, nós precisamos nos unir, né, nessa vibe teletransportado pelo Espírito Santo, né? A ciência já prova isso já, quando você vê estudos, né, científicos, você já vê grandes indícios, mas a palavra, ela já existe, a palavra, ela já está aí, a Bíblia, ela já nos mostra esse acesso. Então, é eu e você que precisamos discernir isso.
As pessoas muitas vezes criam tanta reserva na sua mente, cria tantos bloqueios, cria tantos entraves e depois quer viver o sobrenatural. Gente, uma coisa é a gente ser famoso nessa terra. O que o Senhor está nos chamando é para a gente ser famoso no reino dos céus. O que o Senhor está nos chamando é para a gente se atinar para o governo do Espírito. O Senhor está nos chamando, nos convocando para entrar em lugares que a gente ainda não entrou. Pensa na experiência de Filipe. Pensa na experiência daquele eunuco que uma hora estava sendo batizado por um homem e de repente aquele homem some da sua frente e aparece em outra cidade pregando o evangelho, anunciando as boas novas. Você acha que isso é balela? Não, não é não. Isso é questão de acesso. Isso é questão de eu e você entendermos os lugares sobrenaturais que o Pai tem para mim e para você. Então preste atenção nisso, tá? Que a gente verdadeiramente seja pessoas destravadas, desbloqueadas, para quê? Para a gente transladar, para a gente ser mudado de um lugar para o outro, de acordo com o vento do Espírito, de acordo com a vontade do Senhor. Nós precisamos realmente buscar ao Senhor Jesus e conhecer mais desse Jesus. Para quê, gente? Para que esse evangelho de Deus, esse evangelho de poder, essa graça absurda, poderosa, ela se manifeste nessa terra. É claro que tem pessoas que não vai querer, que não vai acreditar, que não vai desejar por isso. O problema é delas, elas são livres. O que eu quero falar com você aqui é que nós somos livres. Nós somos livres em Cristo Jesus para surfar na onda do Espírito Santo, para ser guiados e conduzidos por Ele, para sermos transplantados de um lugar para o outro, na medida que Ele nos der, na medida que Ele nos conduzir. O anseio da nossa alma precisa ser conhecer o Senhor. O desejo do nosso coração precisa ser realmente deixar Ele à disposição para que o Senhor nos edifique. Quantas vezes o Senhor já usou pessoas para me confrontar, para me corrigir, para me exortar? E vocês acham que eu fico triste com isso? De jeito nenhum, porque eu quero aprender, eu quero crescer. Eu quero me desenvolver. Então, preste atenção nisso. Existem coisas tão poderosas, né? Você imagina nós estarmos aqui no Brasil e de repente o Espírito Santo nos conduzir até uma pessoa, nos conectar a essa pessoa, a gente poder falar do Senhor Jesus, aquela pessoa entender o poder do Evangelho, a salvação do Senhor e de repente o Espírito Santo nos tomar e a gente aparecer em outro lugar? Gente, não duvida disso não, certo? Seja uma pessoa destravada, seja uma pessoa realmente livre, que ande na frequência do Espírito Santo. Lúcia, você parece que está falando coisa de outro mundo. Não, estou falando da palavra de Deus. Estou falando de portais eternos, de acessos que já existem, gente. É nós que precisamos aprender com o Senhor. Por isso que quanto mais eu leio a palavra, quanto mais eu tenho o meu devocional, quanto mais eu conheço a Jesus. Na semana passada eu tive um confronto violento ali, que o próprio Espírito Santo veio falar comigo, veio me confrontar. Né? O Espírito Santo, eu falei para ele, eu falei assim: Senhor, eu tô me sentindo usada, Senhor, eu tô me sentindo traída, Senhor, eu tô me sentindo desanimada, Senhor, eu tô sentindo umas coisas muito esquisitas e eu quero saber o que é isso. E eu fui para ele, eu fui perguntar, eu fui questionar, não fui dar uma de rebelde, não, eu fui aprender. E ele disse para mim coisas poderosas, né? Que eu preciso conhecer um pouco mais a respeito dele, do amor dele. Para quê? Porque é o amor dele que vai me fortalecer. É a palavra dele é da palavra dele que eu preciso me alimentar, né? O próprio Jesus disse: não é só de pão que vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, quando ele mencionou para mim ali, eu até preguei isso na igreja na quinta-feira passada, sobre Moisés e sobre o apóstolo Paulo, homens que estavam dispostos a perder a sua salvação,
Moisés estava disposto ali, ó, ele falou para Deus, pode riscar meu nome do livro que escreveste. O apóstolo Paulo diz que ele estava disposto ali, por amor dos irmãos, a ser uma pessoa tida como anátema, alguém maldito. Por quê? Por amar pessoas. E eu pude entender ali, mais uma vez, no Senhor Jesus, que ele queria me ministrar na minha vida um pouco mais sobre esse amor. Ele queria ministrar sobre mim um pouco mais essa verdade. Então, quando eu digo para você, né, que existe acessos poderosos, existe uma palavra viva, existe uma unção, existe um propósito, existe uma missão tão violenta que os nossos olhos ainda não conseguiram, os nossos olhos físicos ainda não conseguiram mencionar. Que o nosso coração ainda não conseguiu depurar, sabe? Entender, discernir todo o plano. Não, nós não estamos aqui para discernir tudo completo. Nós estamos aqui para acessar o coração de Deus por Cristo Jesus. Nós estamos aqui para aprender com o Espírito Santo de Deus e Ele nos mover, e Ele nos guiar, e Ele nos conduzir. Isso não é balela, isso é poder de Deus. Ah, para quê, Lúcia? Para que outras pessoas sejam salvas, para que outras pessoas sejam curadas, para que outras pessoas sejam visitadas por esse Deus amoroso, esse Pai de amor. Então, nós precisamos parar. Chega de ser uma pessoa com reservas, chega de ser uma pessoa bloqueada, chega de entraves nos seus olhos, nos seus ouvidos, em seu coração. O Senhor quer nos levar a esses lugares de acesso. Eu sei o que eu estou falando, gente, eu estou quase chorando aqui. Eu sei o que o Espírito Santo de Deus, Ele quer nos ensinar. Ele quer nos ensinar coisas poderosas. Ele quer nos levar a conhecer pessoas e através de nós o Senhor Jesus salvar, libertar. Ele quer usar a mim e a você nessa terra. É por isso que nós nascemos. É por isso que nós respiramos. É por isso que eu e você estamos aqui. É para a glória do nome dEle. É para o louvor do nome dEle. É para que, seja a gente comendo, seja a gente bebendo, seja a gente trabalhando, a gente manifeste a glória dEle. Então, deixe o Espírito Santo de Deus mover na sua vida. Aprenda com Ele. Aprenda com as pessoas que Ele colocar ao seu redor. Olhe com apreço as ricas e poderosas palavras, tesouros que está descrito na Bíblia. A gente precisa acessar os lugares sendo guiados e conduzidos pelo Espírito Santo. E era sobre isso que eu queria compartilhar com você.